Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de quanto? 6. Você sabe o que é 6 côvados? Côvados é isso aqui, é daqui para aqui, é isso que chama de côvado. Um côvado é mais ou menos 44 a meio metro, mais ou menos isso, entre 44 a meio metro. Ou seja, esse homem devia ter mais ou menos 3 metros. O comprimento desse homem era mais ou menos 3 metros. Eu tenho 1 metro, olha bem para a minha altura, eu sou alto. Eu estou com 1,80 e qualquer coisinha. Imagine 3 metros. Hein? Imagine 3 metros. Já pensou? Imagine 3 metros. É quase eu em dobro, quase eu em dobro. Era a altura desse homem. Vamos imaginar. Tenta imaginar. Eu quero que você entre nessa batalha. Viva isso. Eu quero que hoje você entre na Bíblia. Se imagine você lá dentro da Bíblia. Olha só. Qual era o tamanho desse homem? Diz aqui, versículo quê? 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de quê, gente? De bronze. E vestia couraça de escamas. E era o peso da couraça de quanto? 5.000 ciclos de bronze. A couraça que ele usava no peito, hein? Era de bronze. E continua aqui, olha só. De bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. Gente, imagina o cara todo ele, uma cabeça com um capacete, uma couraça no peito, nos ombros, aqueles negócios tudo de bronze, os pés tudo protegido, as pernas tudo protegido, e ainda trazia um escudo. Você vai com esse homem com 5 pedrinhas? Você vai lutar com esse homem com 5 pedrinhas? Ou seja, você joga uma pedrinha, o que ele faz? Não é isso? É só ele levantar o escudo, a pedrinha bate no escudo e cai, gente. É uma loucura. Você vê que é no sobrenatural. Você vê, não é condição, é visão que a pessoa tem do seu Deus. Qual é a visão que você tem do seu Deus? Essa era a visão de Davi. O meu Deus não tem problema. O meu Deus, ele me livra com qualquer coisa. Porque não sou eu. Olha só, Davi olhou para ele e disse, não sou eu, é o meu Deus. O meu Deus usa qualquer coisa. O meu Deus é que vai derrubá-lo. Não é essa pedra, não. É o meu Deus que vai derrubá-lo. Eu apenas vou fazer a minha parte. Então não é condição. Olhe para mim. Não é a lógica. Ei, não é a lógica. É poder de Deus. Não deixe o diabo te mostrar impossível, a ponto dele colocar medo em você. É impossível, não tem mais jeito, e colocar medo em você. Não permita isso, porque para Deus não existe impossível. O gigante pode ser grande, o problema pode ser grande, mas maior que o seu problema é Deus. Então o problema nunca foi problema. Olhe para mim, presta atenção. O problema nunca foi problema. O problema é a sua fé. É só isso. Como gostaria que você entendesse? O problema nunca foi o seu problema. O seu problema está na visão que você tem de Deus. O seu problema é a falta de confiança em Deus. É só isso. Porque aquele gigante desafia Deus. Quem é aquele gigante para desafiar Deus? O nosso Deus é sobrenatural. Então, o que é um câncer? O que é um vício? O que é uma doença?
O que é um cara que está com a cabeça virada? Peraí, o que é um demônio? Ô bispo, eu fui praguejado. Bispo, lá, alguns anos atrás, eu fiz um pacto e agora está difícil. Está difícil como? Deus pode te libertar hoje, aqui agora. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. Amém? Olhe para mim, olhe para mim. Não olhe para a condição. Mas bispo, eu não tenho condição. Se eu tivesse condição... Esquece condição, que Deus não está procurando de condição. Deus só quer que você creia. Deus só quer que você confie. Deus só quer que você olhe para Ele. Deus só quer que você dependa dEle, para Ele agir. Tá, ó, não tem problema que vai se manter de pé. Creia, confie. Vamos para a guerra. Amém? Vamos para a guerra contra essa doença. Vamos para a guerra contra essa separação que o diabo está querendo impor no seu casamento. Se Deus é Deus, Ele pode mudar a cabeça desse cabeçudo seu marido. Amém, pessoal? Dessa cabeça dura da sua esposa. Se Deus é Deus, Ele pode dar um jeito no seu filho para arrancar esse vício que está nele. Porque Deus não tem limite. Bispo, eu estou com uma dívida impagável. E daí? Bispo, eu estou passando um momento difícil. E daí? Ô bispo, estou querendo tirar a minha vida. Pare com essa besteira. Teu Deus é grande. E olha, normalmente, quando a gente está para ir para a guerra, o diabo coloca medo. A maior arma que o diabo usa é a fraqueza do ser humano. Se chama medo. Sabe por que o exército todo, ninguém tomou nenhuma atitude? Qual era o problema? Ninguém queria lutar contra aquele gigante. Por quê? Medo. Aí eu pergunto, por que o medo? A pessoa tem medo porque ela não confia em Deus. As pessoas têm medo por causa da visão que ela tem de Deus. Peraí, você desconfia que Deus não vai te livrar? É por isso. E se Deus não me atender? E se Deus não fizer? E se Deus... cuidado com isso. Imagine se Davi pensasse, e se Deus não me livrar? Esse homem vai me despedaçar. Ele não pensou nisso, porque ele sabe que Deus iria livrá-lo. Ele foi lá em nome de Deus. A arma dele era Deus. A arma contra esse câncer tem que ser Deus. A arma contra essa praga é Deus. A arma contra esse demônio é Deus. A arma contra esse vício é Deus. Seja lá qual for o problema que se levantou na sua vida, vai em nome de Deus contra ele. Creia, confie que ele vai cair por terra. Não tem negócio de condição. A gente tem condição. A maior condição que a gente tem é porque Deus é com a gente. Sabe qual é o problema? É que todo mundo ouve falar de Deus, mas pessoas não confiam nele. Aquele exército de Saul, todos eles ouviam falar de Deus. Todos eles ouviam falar de Deus. O que Deus fez no Mar Vermelho, o que Deus fez em Jericó, quando as muralhas caíram, o que Deus fez quando Deus abriu o rio Jordão, o que Deus fez, a vitória que Ele deu em todos os lugares, quando Josué lutava. Eles não sabiam da história? Sabiam, mas para confiar, Deus só estava à procura de um homem que confiasse nele, de um homem que manifestasse fé nele, de um homem que manifestasse confiança nele. É disso que Deus está à procura nos dias de hoje. Pessoas que venham manifestar a confiança nele. Manifeste essa confiança, que ele vai manifestar o seu poder. Não importa qual seja o seu problema. Ei, não importa qual seja o seu problema. Não importa quem é o gigante que está na sua vida. Se é na vida financeira, se é uma doença, se é na família, não importa onde esse gigante estiver. Se você manifestar essa confiança em Deus, agir a sua fé, ele vai cair. Deus está aqui. A gente não está sozinho não. Quem olhava para Davi, viu um garotinho aí.
Parecia sozinho, mas Davi nunca esteve sozinho. Deus sempre foi com ele. Você também não está sozinho. Deus é com você. Você só precisa confiar nele. Não adianta nada ele ser com você, mas na hora de tomar atitude, você não toma atitudes em nome dele. Você toma atitude pela sua condição. Você toma atitude pela lógica da coisa. Não adianta, que não acontece nada. Sabe onde que Deus vai estar? No mesmo lugar, olhando você, se debatendo, olhando você, morrendo, se afogando num copo com água, se afogando numa colherzinha d'água, e ele falando: filho, olha para mim, filho, eu estou aqui. Mas você ignora a Deus, você faz uma oração farisaica, você até ora, mas você não confia. Sabia? As pessoas oram, meu Deus me ajuda, mas na hora ela não confia, nem confia na oração que ela fez. Ela ora, acaba de orar e ainda fala assim: e se Deus não me atender? E se? Esse é um demônio terrível. Não é e se. Deus não falha, Ele não falhará. Ele vai operar, Ele vai se manifestar. Quanto maior for o seu problema, melhor, porque aí todo mundo ficará sabendo que é Deus. Quando aquele gigante caiu, alguém ficou na dúvida que era Deus que fez? Não assuste quando o médico falar assim: você só tem uma semana de vida. Na hora que ele falar isso, você pode rir na cara do médico, mas não é para debochar do médico, não. O médico é homem, levantado por Deus para ajudar pessoas, amém? Mas é que você vai rir na cara do problema, quando o ser humano não pode mais fazer nada. O exército inteiro, ninguém mais podia fazer nada. Aí se levanta um garotinho, sem nenhuma proteção, o gigante todo ele protegido. O garotinho pega numa pedrinha e lança. A pedrinha foi exatamente lá. Sabe, o gigante, o único lugar que ele deixou é aqui nos olhos para ele ver. Tinha um espaçozinho aqui. A pedrinha foi exatamente no espaço. Quando bate nele, ele cai. Davi correu. Davi usou a própria espada dele para cortar a cabeça dele. Para o seu Deus não existe impossível. Creia, confie.